Estamos ao vivo, 18º episódio, menino querido, menino Vini, 18º episódio. Rapaziada, boa noite. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com um assunto que é extremamente atual. A gente vai falar sobre problemas de golpes digitais. E para isso, a gente está aqui com um convidado que... Bom, vou deixar ele se apresentar e explicar melhor, porque eu tenho certeza que ele ia fazer isso aí com muito mais competência que eu. Felipe Cerruti, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente essa noite. E vamos lá, vamos começar a trocar uma ideia. Quem que é Felipe Cerruti? Tadeu, boa noite a quem nos assiste. Eu me chamo Felipe Cerruti, eu sou bacharel em Direito, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de Mojimirim. Venho me especializando nas áreas do direito civil, do direito digital, né? Poucas pessoas conhecem essa nova área do direito, né? É muito estranho quando a gente fala de direito digital, é mais conhecido aqui direito civil, direito penal, criminal, trabalhista, mas o direito digital ele vem evoluindo muito ao longo do tempo. Acho muito interessante o episódio de hoje. Muitas pessoas possuem dúvidas a respeito desse assunto, é um tema que cada vez cresce mais com os avanços dos golpes digitais, né? Os caras estão ficando cada vez melhor, né? Exatamente. Tadeu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, isso, né? Cara, eu que agradeço aí a aceitação do convite. E antes da gente dar continuidade aqui, queria agradecer o nosso apoiador, que é o pessoal da Adega Mogi, cara. Cerveja mais gelada da cidade você vai encontrar ali com eles, assim também como refrigerantes, sucos e outras coisas. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos para pedir bebida alcoólica. Caso você esteja na sua casa, estiver naquele bode e não quiser sair de casa, os caras eles entregam pelo iFood, então pede pelo aplicativo e vai chegar na tua casa, belezinha. E também quero pedir para você que está assistindo a gente, comente, curta e compartilhe. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever nesse canal, porque toda semana rola uma ou duas entrevistas e você sempre vai aprender alguma coisa aqui com os nossos convidados que são extremamente gabaritados, os caras são bons por bosta, tá bom? Bom, vamos lá, cara. O que está de muito comum acontecer hoje em dia nesse tipo de golpe? O que mais cai no teu colo? Tadeu, hoje em dia, eu gosto muito de falar para as pessoas que me perguntam, os meus clientes, meus amigos, nós temos uma linha do tempo dos golpes, né? Se você for pegar lá atrás, havia qual tipo de golpe? O golpe do bilhete premiado. Nossa, isso aí. Esse era frequente, muita né? Gente, né, cara? Lembra como antigamente a pessoa pegava um na rua, esse aqui é o bilhete premiado e tal. E hoje em dia, com os avanços tecnológicos, eu atribuo principalmente o evento da pandemia, né? A pandemia ela trouxe uma facilidade muito grande, o uso da tecnologia a favor do cidadão. E através dessas inovações, principalmente com o Pix, que ele é recente, né? O Pix ele entrou em 2020, 2021, iniciou-se uma frequente onda de golpes digitais. Mais um é mais frequente. Acredito que a maioria das pessoas aqui que nos assiste, nós dessa sala aqui, temos contas no Instagram, né? E hoje em dia eu sou mais procurado no que se refere aos direitos digitais para recuperar perfil hackeado, né? Quem nunca viu um perfil hackeado no Instagram, né? Pô. Oferta de Pix, vendas de produtos eletrodomésticos. Super barato, falando que está de mudança, super que é de um barato. amigo que está indo fazer o intercâmbio. Exatamente, Tadeu. E pensando nisso, por muitas vezes é difícil você realizar essa recuperação. Algumas pessoas até não dão muita bola, acreditam que é só criar uma nova conta. No entanto, é muito mais perigoso você ignorar essa situação. Aceitar o fato de que perdeu a conta e tá tudo bem, e é só criar um outro e já era. Qual que é o risco que o cara está correndo caso ele tenha o perfil hackeado, por mais que ele não trabalhe com o perfil dele? Por exemplo, eu uso meu perfil para expor o meu trabalho, tatuagens. O cara ele tem um perfil para ele se divertir para rede social. Simplesmente ele usa para trocar uma ideia com a galera, ver uns vídeos. Qual que é o risco desse cara se ele tiver a conta dele hackeada e ele ignorar esse fato e ir lá e criar um outro perfil? Exatamente, Tadeu. Olha, o maior risco é o seguinte. A pessoa que te hackeia, ele não vai hackear a sua conta só para tirar a posse do seu perfil. Ele vai utilizar a sua imagem para aplicar golpes, né? Hoje em dia está muito frequente a golpe do investimento via Pix. Você deposita um Pix e você recupera uma quantia maior. Imagina você que tem um perfil com aproximadamente 2.000 pessoas
E dessas 2.000 pessoas, aproximadamente 500 te conhecem. 1.500 pessoas não te conhecem. E vendo essas postagens, acredita que é você que está fazendo esse tipo de oferta, esse tipo de investimento. Pois bem, você decide ignorar e achar que é uma besteira correr atrás disso, eu crio outra conta. Tadeu, imagina essa pessoa que não te conhece, acreditando ser você, ela vai e faz um investimento e perde o seu dinheiro. Ela vai acreditar que você que é a pessoa golpista, você que é o estelionatário. Aí ela pode ingressar, fazer um boletim de ocorrência, ela pode procurar um profissional e tentar te processar, inclusive. Lógico, hoje em dia acaba sendo um pouquinho mais frequente, mas imagina quando começou esse tipo de golpe. Os caras devem ter feito muita grana, né? Deve ter feito muita. Então, até hoje ainda é muito frequente. Eu atuo muito em processos relativos a isso, né? Ingresso com a ação, buscando a recuperação desse perfil invadido. E eu sempre passo isso para a pessoa que me procura. É a sua imagem. Acima de tudo, não é apenas uma conta que ficou no Instagram, algo que eu não vou mais usar. É a sua imagem atrelada a práticas estelionatárias, né? Então, é muito importante você correr atrás, né? Eu sempre digo para meus clientes que você não precisa contratar alguém assim de imediato para recuperar. Você pode ingressar com algumas medidas extrajudiciais, né? Eu sempre alerto a importância de fazer um boletim de ocorrência. Isso já vai te trazer um documento pré-constituído afirmando que não é você que está na posse daquele perfil. Tem gente que nem BO quer fazer, né? Não quer, acredita que não tem problema. E eu vou até um pouco além, o Tadeu. No encontro de hoje eu ainda vou trazer alguns casos que eu peguei no escritório. Eu tive um cliente que ele tinha uma loja de rodas de carro. Ele teve o perfil hackeado e tal. E como é que era o tipo de golpe que ele fazia? A pessoa que hackeou o perfil dele entrou contato por contato oferecendo roda. Então uma roda de aproximadamente R$3.000 ele oferecia por 500. Só que ele falava, olha, você não pode vir no horário que a loja está aberta. Então você vem depois que fechar aqui e eu te passo as rodas. Mas antes você faz um Pix para eu segurar para você. A pessoa, acreditando que era aquela loja de carros propriamente dito, ia lá e fazia o Pix. Pois bem, 6 horas da tarde ele fechou a loja dele e tinha uma fila de gente esperando para pegar a roda. Quem disse que tinha roda? Não tinha, era um golpe. E esse mesmo cliente, no início, ele não viu interesse em entrar com ação, ele acreditou, eu pego e faço outro perfil, e ficou uma situação muito complicada. Primeiro, é a imagem da loja dele que foi diretamente associada à prática de estelionato. Então, é muito complicado essa situação. E a galera acaba entendendo o fato de que, não, beleza, entendi que você foi hackeado, perdi, paciência. Ou tem cara que fica realmente cobrando, cara, porque eu já vi. Pô, mas eu vi no teu perfil, pessoa que não tá vendendo nada. Eu preciso para uma ajuda para fazer tal coisa aqui. Pô, mano, eu coloquei lá, você precisa me devolver essa grana. Agora a galera fica cobrando, tem isso? Fica assim, Tadeu. Em alguns processos que eu já venho atuando, inclusive, assim que o usuário ele retoma o domínio da sua conta, eu peço para o meu cliente me encaminhar tudo que foi feito na conta dele. Tá? Isso é imprescindível para o processo. Toda a movimentação que foi feita para não falar que ele criou aquela situação e falou que foi um golpe. Exatamente. Eu utilizo isso inclusive no processo, né? O processo ele não se finaliza quando a conta é recuperada. Então, ele é um processo longo em que é imprescindível levar essa matéria para o juiz. Pois bem, tive uma cliente que infelizmente teve a conta hackeada também e mais de 100 pessoas entraram em contato, fizeram compra de mercadorias com ela e essas pessoas não imaginavam que a conta era hackeada e ameaçavam ela. Falavam que iam matar ela, que iam atrás dela, queriam processar ela. Você imagina o psicológico da pessoa que recuperou esse perfil. Assim que ela pegou e viu aquele monte de mensagens, ela ligou chorando para mim. Tentei acalmá-la, evidentemente, e peticionamos, né, no processo. Até, Tadeu, eu gostaria de falar, né, o nosso tema de hoje, ele fala do ativismo do Poder Judiciário frente a esses golpes, né? É uma matéria muito desconhecida, poucas pessoas sabem a respeito desse tema, mas sim, muitas pessoas me questionam, né? Tem como eu mover um processo nesses casos? Sim. A Constituição Federal, quando você analisa os direitos fundamentais, ela garante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que é isso?
é o direito garantido a cada cidadão de acessar o Poder Judiciário. Olha, a lei ela é bem clara, ela não vai te garantir o direito que você quer, mas ela garante a possibilidade de você ingressar com uma ação judicial. Toda vez que você sentir o seu direito violentado, ameaçado, você pode recorrer ao Poder Judiciário e discutir essa matéria lá. Evidentemente é imprescindível a presença de provas, né? Sempre bom ter provas, né, bicho? E é muito interessante que as pessoas acabam me perguntando, mas como é que eu faço esse processo, né? É uma das perguntas que eu ia te fazer, o BO. Vamos lá, hackearam meu Instagram. Exatamente. BO é online, eu tenho que ir na delegacia mais próxima, como é que funciona? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de fazer boletim de ocorrência online, né? Então, vamos iniciar lá do começo, imaginando que você perdeu o seu perfil hoje e você me procura. As providências que eu oriento é o seguinte: primeiro passo, entre em contato com a empresa Instagram ou com a empresa de aplicativo que você perdeu a sua conta. Peça auxílio. As empresas geralmente já têm o central de atendimento ao consumidor. E é por lá que você vai pleitear algum auxílio. Sim. Importantíssimo, tudo você tira print. Tira print do auxílio que você pede, tira print das postagens que estão feitas, das conversas que são realizadas no seu perfil, ou hackeado. Então, algum colega seu conversou com esse perfil invadido, peça print para ele. Um processo, ele necessita de provas, né? Com essas provas em mãos, orienta a pessoa sempre a fazer um boletim de ocorrência. É um documento, uma prova documental que você tem atestando a data e o horário dos fatos, data que você perdeu a sua conta. Isso te ajuda. Imagina que um golpe ele é dado 1 hora depois que a sua conta foi perdida. Se alguém te procura, você tem um documento pré-constituído dizendo: olha, em tal dia, tal horário, minha conta foi perdida. Sempre é orientada a pessoa procurar a empresa, né? A empresa fornecedora de serviços. Mas caso seja impossível você recuperar o perfil através dessas medidas extrajudiciais, eu oriento sempre a ingressar com uma ação. Tadeu, as pessoas me perguntam, mas olha, eu escuto dizer que o processo é muito demorado, né? Você imagina, eu ingresso com uma ação hoje, daqui 2 anos eu vou pegar minha conta de volta? O Código de Processo Civil, no artigo 300, ele fala da tutela antecipada de urgência. Ou seja, havendo a probabilidade do direito e o perigo da demora, eu posso pedir uma tutela, uma decisão liminar que vai garantir o bloqueio dessa conta e a retomada do seu perfil, antes que termine o processo. Chamamos, inclusive, tem um dizer em latim que chama inauditer altra partes. Sem ouvir a parte contrária, eu peço para o juiz uma decisão que vai retomar o meu perfil, vai bloquear o acesso dos invasores e retomar o meu perfil, enquanto o processo continua. No escritório, a gente vem obtendo êxito nesse tipo de recuperação, né? Assim que o cliente nos procura, ingressamos com a ação, pedimos essa decisão liminar e assim que a decisão, o ofício é liberado, encaminhamos para a empresa, a plataforma de aplicativo em que a conta foi hackeada. Demora, mas acaba chegando, né, cara? Se você deixar quieto, pô, é muitas vezes ferramenta de trabalho do cara. Exatamente. Mesmo que não for ferramenta de trabalho do cara, é direito dele ter a conta dele bonitinha, acessando lá tranquilamente, cara. Esses links que a gente recebe, a galera, tem aqui umas fotos suas, entra aqui para comprar tal coisa. Isso aí a galera deve evitar, porque é esse tipo de coisa que vai fazer com que o golpista caia no acesso da conta da pessoa. Como é que funciona isso? Exatamente. Você recebeu uma mensagem de alguém que você não conhece, apenas dizendo assim: nossa, olha esse vídeo que eu encontrei de você. Bom, se você não conhece a pessoa, tenta tirar mais informação, né? O cara já começa a pensar: puta, pra quem que eu mandei vídeo, bicho? Exatamente. Tenta tirar mais informação. Mas como assim? Que vídeo que é esse? Qual que é o conteúdo desse vídeo? E vai deixando a pessoa falar. Analisa o link. Então, olha, deixa eu ver que link. O que está escrito nesse link aqui? Olha, é um link desconhecido. Não vou acessar. Como é que faz para a pessoa ver se esse link é zoado ou não? Tem alguma forma dele apertar lá para ele não entrar no link, mas ele examinar ele? Como é que é? Eu desconheço se tem alguma ferramenta específica para isso, mas eu já vi um caso, né, inclusive aconteceu com uma conhecida minha, encaminharam um link, uma mensagem assim: olha, veja esse vídeo que publicaram o seu. Aí estava lá, https:// YouTube, escrito YouTube, mas não tinha o .com.
Se não tem um .com, não é do YouTube. Já começou estranho já. Começou estranho. Então você olha aquele link, uma pessoa que eu não conheço me enviando um link falando de vídeo meu, então eu já tomo cuidado. É orientado a não clicar. É alguém, mas aí você vai falar assim pra mim, mas Felipe, a minha mãe catou e mandou uma mensagem pra mim dizendo no WhatsApp, dizendo que ela foi pagar uma conta, ela não tinha dinheiro, que o banco dela estava quebrado e ela me pediu R$300 para pagar para a secretária. Esse está sendo um dos golpes mais frequentes do WhatsApp agora, né? E cai, hein, cara? A galera cai pra caramba. Cai muito. A gente pulou agora do Instagram, é um golpe que está no WhatsApp, né? A galera pega um número desconhecido, coloca o seu rosto lá, pega uma foto da sua rede social. Olha, mãe, então eu tô aqui e tal, eu preciso pagar uma conta, né? Esse aqui é meu novo número, né? Tem como você fazer o Pix para fulana? Se você está nessa situação, pede a pessoa mandar um áudio, liga para ela, desconfie. É a sua mãe, mas desconfie. Uma chamada de vídeo com a mãe ali, né? De vídeo. Se for a sua mãe mesmo, ela vai catar e vai te atender. Sim. Né? Inclusive, tem alguns clientes que infelizmente caem, né, em alguns golpes do Pix assim que acaba fazendo, né, não tomou o devido zelo e acaba me procurando. Né? E acaba sendo uma situação muito complicada. Né? Muitos me perguntam, mas tem como eu recuperar? O Pix é muito rápido. Antigamente, quando a gente tinha a TED, a transferência bancária... Era um pouco mais demorado, dava tempo de intermediar o negócio ali e parar, né? Exatamente. Então, antigamente eu fazia uma transferência bancária. Bom, não caiu para a pessoa certa. Eu consegui ir até o banco, eu consegui mandar uma mensagem, ligar no banco. Mas aí você fala assim, mas não tem jeito, então eu caí num golpe e tal. O que eu oriento? Você viu que você acabou de cair num golpe. Você mandou o Pix, a sua mãe de verdade te ligou. O que você faz? Imediatamente entra em contato com o banco, com o seu banco. Você tem a opção também de contestar a Pix através do aplicativo, mas a orientação é você entrar em contato com o gerente da conta. Peça para que ele entre em contato com o banco recebedor. Esse banco vai tentar fazer o bloqueio ou do dinheiro que está lá ou da quantia que tiver na conta. Você meio que entra numa fila ali e você vai pedir o bloqueio da conta que tiver naquela conta que recebeu o Pix. E você faz um boletim de ocorrência. A maioria das pessoas acha besteira, eu vou fazer boletim de ocorrência, tá, mas para quê? Não vai dar entrada em inquérito policial, eu não vou achar a pessoa, mas é importante, é um documento pré-constituído que você está fazendo que vai dispor, né, dessa situação toda. Se o banco futuramente te pedir, você já tem um documento que foi feito na Polícia Civil. Hoje em dia, para quem não sabe, nós aqui do Estado de São Paulo, é muito simples, você coloca lá boletim de ocorrência, Polícia Civil Estado de São Paulo. Já vai abrir um link, você consegue registrar uma ocorrência por lá. Né? Você mesmo pode redigir, inclusive você pode imprimir depois, você salva em PDF. É bem mais fácil, você não precisa se deslocar até na delegacia hoje em dia. Cara, tem uma parada que está acontecendo praticamente todos os dias. Hoje não aconteceu, ontem aconteceu 2 vezes. Aí fica a dúvida, é uma parada aleatória que acontece ou parece que tem alguém mirando, tentando pegar a conta ali? Aparece que foi marcado nos stories, aí aparece alguma coisa relacionada à aposta esportiva, ou tem um jornal famoso, o cara falando sobre grana e tem sempre um link. Aí você vai lá, bloqueia a pessoa, restringe a pessoa e as próximas contas que ela vai fazer, sempre uns nomes muito loucos, muito estranhos, cheios de letra e número. Por que tem essa insistência, cara? É uma pessoa que está mirando mesmo aquilo ali ou é aleatório, como se fosse um robô, ó, vamos jogando, uma hora vai pegar um cara aí que vai dar um vacilo. Porque dá a impressão que, tá, beleza, manjado, o cara te marcou ali, só que às vezes na distração do cara para ele tirar aquilo ali, ele, na cagada, ele pode meter o dedo ali e aí já era, cara. Acho que essa insistência é para isso mesmo. O cara deu um vacilo, apertou ali, já era, toma conta. É muito interessante. Você falou uma coisa assim que eu até acho interessante pontuar. Eu não sei se você já ouviu falar. Lei Geral de Proteção de Dados. Cara, já ouvi falar. LGPD. LGPD. Tem um brother meu que ele tá se aprofundando muito bem nisso aí, cara. Antigamente, não vou generalizar efetivamente, mas não havia um cuidado tão grande com a proteção de dados pessoais das pessoas. Né? A LGPD é uma lei extremamente nova, ela é de 2019, se eu não me engano, e ela traz uma obrigação para que as empresas preservem os dados sensíveis de cada usuário. Então,
Por exemplo, no escritório mesmo, eu zelo muito pela proteção de dados dos meus clientes. Por quê? Porque hoje em dia, com um documento, com uma CNH que você perde, o que uma outra pessoa pode fazer? Hoje em dia você faz cadastro, você utiliza o CPF da pessoa para 1001 coisas. Você falou um negócio muito interessante. Eu utilizo, por exemplo, um aplicativo de rede social e eu pesquiso lá, carro importado. Você percebe que depois, vira e mexe, aparece uma reportagem de carro importado. Carro importado aqui, vídeo. Pesquisei também a respeito de computadores. Você percebe que depois começa a aparecer anúncio de computadores. Às vezes você só falou perto do celular, já começa a aparecer uma porrada de coisa, mano. Exatamente. Se você for ler os termos de uso e política de dados do Instagram ou de qualquer outro aplicativo, você autoriza eles a manusear os dados da sua conta. Então você permite, por exemplo, que ele analise o que você pesquisa para te oferecer depois. Não está escrito com essas palavras, né? Analisaremos as suas postagens para te oferecer depois. Mas a inteligência artificial vai entendendo as suas preferências, as suas buscas. De certo modo é legal porque ela te oferece aquilo que você quer consumir, mas por outro lado também pode dar alguns probleminhas aí, né? É uma faca de dois gumes. E aí você fala assim, mas o que tem a ver LGPD com essa questão? As empresas, depois que foi criada essa lei, elas criaram um zelo muito grande. Hoje em dia, se você for abrir qualquer aplicativo que você tem conta, você tem lá termos de uso das políticas de dados. E as empresas mesmo, elas dispõem dessas informações. Como que elas vão armazenar os seus dados? Olha, imagina você faz o seu cadastro em uma rede social, você coloca seu nome, você tem foto, você coloca suas preferências, suas conversas. Imagina o tanto de dados sensível que tem lá. No próprio TikTok, a hora que você tá abrindo uma conta lá, até exclui esse aplicativo porque, cara, eu tava perdendo tempo pra vendo vídeo ali, mas enfim, coloca lá o que você quer ver, esporte, comédia, isso. Cara, você colocou ali todas as suas preferências, todos os seus interesses. E esse amigo meu que trabalha com esse tipo de lei da LGPD, né? Ele falou, cara, dados é o novo petróleo. Exatamente. Dados é o novo petróleo. Então a galera acaba realmente, a gente não pode falar quem faz isso, mas a galera usa muitas vezes de forma indevida. Hoje em dia, assim, é o que eu falo. O direito ele não é uma ciência exata, por quê? Porque ele está em constante evolução. Então ele não pode ser estático. Sim. Então, se você for pegar 2023, não se compara com 2006. A evolução da tecnologia aumentou muito a questão das informações. Você percebe, eu acabei de falar para você aqui, na linha do tempo do estelionato. Antigamente começou com um bilhete premiado e olha até onde a gente vai. São pessoas que acabam fazendo empréstimo consignado no nome de outras, pessoas que conseguem fazer hackear contas, conseguem fazer até portabilidade de telefone, número de telefone, hoje é possível com os seus dados. E hoje, acredite se quiser, Tadeu, no meu escritório eu tenho alguns casos relativos a isso, é o famoso golpe do SimSwap. SimSwap? Isso, traduzindo o golpe do chip em branco. Né? Eu gosto de falar desse golpe porque ele é muito frequente e desconhecido, né? As pessoas acabam não conhecendo como é que funciona isso. No escritório eu tenho alguns casos relativos a isso. E você já perdeu o seu celular? Você já teve o celular roubado? Já tive, eu perdi o celular já, mas roubar, graças a Deus ainda não. Espero que nunca. Cara, quando você perde o seu celular, mas você quer seu número de volta. Porque lá você tinha todos os seus contatos. Você pode ir na sua operadora e você vai pedir um chip em branco. E lá eles vão colocar o seu número de telefone nesse chip novo. Ok, até aí não tem problema nenhum. Hoje em dia, a pessoa que está, os meliantes, assim vamos chamar, né, que estão aplicando esses novos tipos de golpes, eles conseguem fazer a portabilidade do seu número de telefone sem o seu requerimento, mas com as suas informações. E olha aqui a importância da LGPD em preservar os dados sensíveis da pessoa. Com as suas informações, ele vai através da mídia digital, ele consegue fazer o pedido da troca do seu número para outra operadora.
né? Eu dei o exemplo do chip em branco porque é o nome, mas, por exemplo, você cansou de uma operadora, você cansou da operadora A e você quer passar para a operadora B. O que você faz? Você vai na operadora B, você vai requerer o quê? A portabilidade do seu número para ela. Exatamente assim é a ação do criminoso. Ele vai na operadora B, requer com as suas informações, se passando por você, ele pede aqui o seu número para ele. Talvez até por um descaso das operadoras de telefonia, e isso acaba acontecendo. Vejamos. Após a concretização desse golpe, esse sujeito que está na posse do seu telefone, é muito fácil ele roubar todas as suas redes sociais, todos os seus e-mails. Por quê? Ele vai lá no seu Instagram, por exemplo, coloca lá, esqueci minha senha. Para onde que vai o link de recuperação? Para o SMS? Quem que está com a posse do número? O invasor. O lazarento lá. Exatamente. Aí ele vai lá e ele pega. Ah, mas eu tenho autenticação em 2 fatores, minha conta é protegida. Ué, mas quem que está com quem que tá com o número de telefone? De um jeito ou de outro vai cair lá, né, cara? Aí ele consegue hackear o Instagram. Aí ele vai no seu e-mail e faz a mesma coisa. Vai lá, clica lá, esqueci minha senha. Para onde que vai? Vai para o número de telefone. Ah, vai no Google. Consegue fazer a mesma coisa. Aplicativo de banco digital. E vai fazendo. No caso desse aí, por exemplo, para não mandar para o meu SMS, por exemplo, a recuperação de um e-mail, é viável mandar para um e-mail de uma outra pessoa, um amigo, por exemplo, a esposa, a namorada, enfim, alguma coisa? Ou corre-se o risco também de pegar da outra pessoa ali? Eu não oriento. Eu oriento o seguinte, eu faço isso, eu oriento os meus clientes a isso. Crie um e-mail, né, especificamente para isso. Um e-mail que você não vai divulgar. Você só vai criar com essa única finalidade. Recuperação da sua conta, se deixa cadastrado lá. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos, como por exemplo o Google Authenticator, né, a Microsoft Authenticator também, que você recebe códigos. Assim que você entra, para você entrar no aplicativo, você recebe uma série de códigos. Você só consegue entrar com esse código. Então, assim, são mecanismos que te ajudam muito, né? Não posso garantir que não vai acontecer, mas te protege muito mais. Ajuda, né? Vai dar muito mais dor de cabeça. Acho que a hora que o cara começou a sentir um pouquinho mais de dor de cabeça, ele já vai partir para uma outra vítima com muito mais vulnerabilidade, né? Exatamente. Tadeu, e é interessante que o meu e-mail, meu Gmail, meu Google, eu tenho um cliente que aconteceu isso. Precisamos entrar com uma ação contra o Instagram, uma ação contra a Google, uma ação contra a Microsoft e uma contra as empresas de telefonia. Por quê? Porque ele perdeu tudo. A gente precisava recuperar. E aí, para a gente conseguir provar, como a gente acabou de falar no comecinho aqui, a gente tem aquele princípio da inafastabilidade da jurisdição. A gente ingressa com uma ação no Poder Judiciário, descrevendo esses fatos e pedimos o auxílio, né, uma decisão judicial para a gente conseguir retomar tudo. Ah, mas eu vou deixar quieto, eu vou comprar outro chip, eu faço outra conta, eu faço outro WhatsApp. Mas e aí? É a sua informação, a sua vida inteira está lá. Todos os e-mails que você recebeu estão na posse de outra pessoa. Todas as conversas que você tem estão na posse de outra pessoa. Todas as suas fotos, informações pessoais, endereço. Se você tiver foto da sua CNH, tá tudo lá. Você vai deixar na mão do invasor? Cara, você falando isso aí, eu lembro que aconteceu. Eu não lembro. Opa, tem pergunta aí? Manda pra nós. Foi forte, hein? Tá forte, hein, menino? Até ele assustou agora. Manda aí, qual que é a pergunta? Vou aproveitar até para testar o microfone aqui, que agora estamos microfonados aqui, hein? Estamos microfonados agora. Agora a gente ouve a bela voz do Cris. Vocês estão ouvindo aí, é o menino Cris, viu, gente? Essa voz aí sou eu. Diga. Ele tá até tomando água, ele tomou um susto da porra, cara, a hora que ele puxou lá. Bom, tirando os abraços que a galera tá mandando aqui, Camila Roque, Eliane Silva, Nilson Silva, desculpa, mandaram um abraço, falaram muito bem do seu trabalho. E o Nilson Rossi perguntou, Dr. Felipe, responda para mim, eu comprei um objeto pelo Facebook, a pessoa pediu o Pix e eu descobri que era golpe, o que eu faço? E o pior, eu já fiz o Pix. É uma situação bem complicada isso, é muito frequente. Hoje em dia, a primeiro passo, antes de você fazer o Pix, né, você tem que desconfiar. Então você vai analisar uma venda lá, o que você vai fazer? Bom, deixa eu ver quem que está vendendo. Então você entra no perfil da pessoa.
Bom, eu sou de Mojimirim, o anúncio está em Mojimirim, entrei no perfil da pessoa é Rio de Janeiro. Então você já desconfia. Tem alguma coisa errada. Mas estou conversando, parece ser uma pessoa de boa índole. Bom, estou vendendo um carro, eu sou uma empresa. Qual que é o CNPJ da empresa? Onde que fica situado? Esse produto tem nota fiscal? Então você pergunta, é o primeiro passo. São mecanismos preventivos para você evitar de cair no golpe, né? Então, a oferta está muito boa, mas tem alguma coisa errada com o produto, né? Você é de onde? Como é que eu faço para ver esse produto? Então, ele é de longe, tal, eu vou encaminhar para você por correio. Tá, mas como é que seria esse envio? Você tem alguma taxa? Como assim? Eu tenho que pagar uma taxa para você, um frete? Tem alguma documentação? Tudo você questiona. Prefira ser chamado de chato do que você perder uma grana, né, cara? Ficar com uma raiva ali. Bom, beleza, a pessoa foi falando para mim, mas é muito fácil também, né? Eu perguntei do CNPJ, a pessoa pegou, viu lá no Google um CNPJ e me passou. Por isso que é importante. Mas você fica situado aonde? Você tem um e-mail? Eu posso mandar um e-mail? Eu estou vendo aqui no cartão CNPJ que tem um e-mail cadastrado. Eu vou mandar por esse e-mail, você me responde por lá. Manda um salve para mim lá. Entendeu? Você abre o cartão CNPJ, tem um telefone, tem um e-mail salvo lá. Mas eu não respondo por lá. Nossa, então eu sinto muito, eu só vou te responder naquele e-mail, porque aquele e-mail está cadastrado. Você tem um perfil que você publica a venda desses produtos? Tem como eu checar? Você tem comentários? Tem um site que é muito bacana, eu gosto de passar isso para os meus clientes também, que é o Reclame Aqui. Ele é um portal do consumidor que você consegue analisar o histórico da empresa. Você consegue analisar se essa empresa já teve problemas com o consumidor. Então, assim, você consegue fazer o quê? Medidas preventivas para evitar cair nesse golpe. Faz um pente fino, né, cara? Pente fino. Mas é R$100. R$100 é dinheiro, né? Então, eu oriento isso, né? Ao Nilson, né? Eu oriento primeiro isso, você adotar todas as medidas preventivas antes de fazer qualquer compra na internet, tá? Mas eu sou uma pessoa assim que eu não gosto disso, eu acredito nas pessoas, né? Antigamente o pessoal falava do fio do bigode. Do fio do bigode, né? Pode crer. Eu oriento você a pesquisar, porque isso não existe mais. O fio do bigode ficou no passado, hoje em dia está muito fácil aplicar golpe através da internet. Então, assim, analisa o máximo de informações que você possui. Tá? Imagina você até, indo uma interpretação um pouco mais longe nessa pergunta, mas imagina você comprando um produto de alguém de fora, aí você está na boa fé acreditando assim, esse produto é bom, né? O cara usou 2 meses só, ele não tem nota fiscal, não tem nada dele, não tem documento, nada, mas aí o cara usou, é ele mesmo. Ok, comprei o produto. De repente esse produto é roubado. O Código Penal ele é específico em trazer o crime de receptação. Se eu comprar uma mercadoria roubada, eu estou cometendo crime também. Então, assim, até você que está comprando uma mercadoria, um carro, qualquer coisa assim, pessoalmente, examina, né? Você tira informação, questiona, seja chato. E a galera faz isso, cara. Eu tava tatuando um brother esses dias, ele teve uma bateria roubada há muito tempo atrás. Exatamente. E um dia ele viu um anúncio, isso aí muitos anos depois, ele viu um anúncio de uma bateria, aí ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada. Aí ele pediu pro cara, era um cara que era de uma igreja lá no Espírito Santo, perguntando sobre a bateria, e falou, manda umas fotos, deixa eu ver. Cara, a hora que ele olhou, a marquinha da bateria que ele não tinha bag, dela bater no carro, ela tinha feito um furo. Uma marquinha ali. Era a bateria dele que tava lá longe, cara. Eu não vou fazer nada, já passou anos e anos, não vou fazer nada. Pode ser que o cara mesmo tenha feito o lance do roubo, uma quadrilha, alguma coisa, ou pode ser que foi passando de mão em mão, chegou lá, cara. Mas o fato é que teve a parada roubada, cara, e comercializada depois em rede social. Tadeu, eu falo por mim, né? Eu, quando eu vou comprar alguma coisa usada assim, eu sou um cara muito chato com isso. Eu não posso ter, por exemplo, uma condenação criminal contra mim. Você tem que ser muito esperto em tudo que todo passo que você for dar, você tem que estar muito ligeiro, né, cara? Exatamente. Então é muito complicado essa questão. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto, você tem nota fiscal? Qual que é a procedência? Você comprou de quem? Fulano, tem. Mas em que loja comprou? Uma vez eu fui comprar um item e ele falou assim, eu não tenho, mas eu comprei em tal loja.
Eu cheguei a entrar em contato com a loja e falar, olha, eu tenho tal coisa, né, que eu estou comprando, ela foi vendida aí? Ah, foi. Foi vendida para quem? Então ele foi me falando. Aí ele tinha vendido para uma outra pessoa, entrei em contato com essa pessoa, perguntei se eu tinha um telefone, ele me passou. Entrei em contato e falei assim, esse item foi você que comprou? Ah, foi. Então você vendeu para fulano? Foi. Então eu comprei. Não tinha nota fiscal, mas eu tinha uma garantia do que? Eu fiz toda a linha do produto. Depois, hoje em dia, que nem a gente estava falando do Pix, né? O Pix é muito complicado. Se você fez o Pix, nem o companheiro Nilson aí, ele fez o Pix e depois descobriu que havia caído num golpe. É aquela orientação. Entra em contato com o banco o quanto antes. Veja se o banco consegue entrar em contato com o banco receptor dessa quantia. Vê se essa conta ainda existe e vê se tem alguma quantia a ser bloqueada lá. É o que dá para se fazer. Felipe, não tem nada nessa conta. É muito difícil. Hoje em dia, para você achar a pessoa que aplica o golpe digital é muito complicado. E esses caras devem ter um sistema muito sofisticado para poder, por exemplo, não ser pego na malha fina. Exatamente. Eles devem fazer um processo, porque senão vai cair no grana de tudo que é lugar e tal, beleza, ninguém pediu bloqueio nem nada, mas uma hora ele vai ter que declarar aquilo. Exatamente. Então ele deve conseguir jogar nos laranjas ali, de pouquinho em pouquinho. Sabe esse cliente que eu acabei de falar para vocês aqui, do golpe da portabilidade? Hackearam todos o e-mail dele, o aplicativo, e fizeram exatamente isso. Então pegaram a conta dele e ficavam passando dinheiro na conta dele. Então ele vinha até me ligava para mim e falou assim, olha, eu acabei de ver que passou 10 mil aqui, passou tantos mil aqui, e ficaram transferindo o dinheiro. Você imagina na hora de declarar tudo isso, como é que ele vai declarar? Então é até por esses casos que eu falo, é sempre aconselhar você procurar um profissional que vá saber te orientar, né? Não precisa ser um advogado específico, assim. Então, é um profissional da polícia civil, um profissional da área do direito, alguém que entende desse assunto que vai saber te orientar. As medidas que são adotadas o quanto antes são mais eficazes. Então, aconteceu isso, é correr atrás o quanto antes para resolver. Pode crer. Antes do sininho tocar, eu ia comentar sobre um caso que aconteceu. Teve deixa eu ver, uns 7 anos atrás, talvez, menos, uns 5 anos. Apareceu sempre o celular do estúdio, eu deixo ele como sistema de recarga. Uso ele para o trabalho, então eu falo para minha esposa, sempre fazer as recargas nele aí, a gente programa. E um belo dia, a gente estava com todas as recargas bonitinhas, mas acho que eu tinha saído para almoçar. Aí um amigo meu me mandou uma mensagem no meu Instagram, eu gostei da bunda que está no seu perfil do WhatsApp. Aí eu falei, o bicho tá zoando, né? Porque eu gosto muito de brincar com os caras. Aí daqui a pouco, Brito, uma outra moça, Carol, você viu o teu WhatsApp? Eu falei, peraí, 2 pessoas falando, tá foda. Saí do meu horário de almoço, voltei pro estúdio, olhei e tinha lá uma rabona na foto. Falei, caramba, bicho. Aí o que eu fui ver que tinha acontecido? Tinham feito esse lance de mandar o meu chip para uma outra pessoa. Quem pegou foi uma prostituta, cara. E a prostituta ainda brigou comigo falando que não aguentava mais pedido de orçamento de tatuagem. Cara, ela mandou áudio, na época eu postei, ela reclamando, porque eu tenho... como é que ela falou? Eu trabalho com tempo, e essa galera me perguntando, eu não aguento mais, eu vou fazer um BO. Eu falei, moça, mas roubaram meu número, mandaram pra você, o que eu posso fazer? E agora você falando, cara, eu não sei se as conversas, enfim, como é que pode acontecer, mas, 5 anos atrás, agora acho que já deve ter passado já. Eu não lembro nem o número. Os caras estão dando risada ali, mas a prostituta acabou pegando o número, cara. E me xingou ainda. Me xingou por conta dos chamados que estavam rolando lá. Olha, isso é mais frequente. Eu queria o número de volta. Eu cheguei a pedir pra ela. Ela falou que é pra gente marcar, de se encontrar, pra fazer o negócio. Mas eu já tinha comprado outro, porque eu precisava trabalhar. Acabou deixando quieto. Minha esposa deu risada. Olha, é bem frequente essa situação também. Eu não vou falar para você que é uma situação como conta hackeada, assim, que envolve um pouco do direito digital. Aí isso envolve até um pouco do direito do consumidor. Né? Então, eu já tive um caso, por exemplo, de um cliente meu que utilizava o número dele e tal. Pois bem, do dia para a noite, sem sinal, ele acreditando que estava fora do ar, mas ele utilizava para o trabalho. Né? Então, o trabalho dele girava em torno daquele número. E, de repente, ele foi avisado. Falou assim, não, outra pessoa está atendendo.
Tá, mas como assim tá atendendo? O meu celular tá aqui e tal. Talvez por uma questão, um erro da operadora de telefonia, eu não me recordo qual que era. Esse número foi passado para outra pessoa. E aí você fala para mim, Felipe, mas o que eu faço na situação? Eu sento e choro? Não. Podemos ingressar com uma ação pedindo a devolução do seu número. Depende muito da situação da empresa, se ela vai conseguir fazer essa devolução ou não, porque ele já foi vendido para um terceiro. Mas eu chamo a atenção para você do seguinte: houve um dano. Houve um dano. E o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil e o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O cara é bom, hein, velho? Ele fala que toda vez que tiver um dano, né, toda vez em que um sujeito houver um dano à sua imagem, à sua honra, ou qualquer tipo de dano material, haverá o dever de ressarcimento. Então, o que acontece? Você junta provas disso tudo, você junta a prova de que você utilizava esse número para o seu trabalho, você junta a prova do dano que você está tendo, né? Então, você junta a prova disso tudo, você procura um profissional e saiba você que, além da legislação, a jurisprudência ela é meio que pacífica no sentido de indenizar, né? Da empresa de telefonia indenizar o consumidor que teve o seu direito violado, né? É até interessante, eu gosto muito de falar jurisprudência e muita gente me pergunta, mas o que é isso? Eu até conheço um pouco disso aí, mas explica pra galera o que é a tal da jurisprudência. Para quem não conhece, o termo jurisprudência ele vem do latim, que dividido ele é jurisprudência, e usar na justiça com prudência. O que é isso? Você analisa decisões já proferidas por outros tribunais, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acórdãos. Então você analisa decisões já proferidas em casos semelhantes e vê como está sendo decidido. Olha, no meu escritório eu constantemente me mantenho atualizado na jurisprudência. Indubitavelmente a questão da lei ela tem que estar sempre atualizada, mas a jurisprudência também tem que ser vista para você entender como que o juiz está vendo essa matéria. Sim. Então a jurisprudência é muito interessante. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas que nos assistem falam assim, nossa, mas que negócio confuso, eu vi a decisão que foi dada em outro processo. Você já viu em filme americano a pessoa falando assim, Nova York, fulano de tal versus estado de Nova York? Sim. É muito frequente, todo mundo acho que já viu isso no filme. Isso é jurisprudência. É você utilizar a decisão de um caso já decidido um caso muito similar ali, que você pode falar, exatamente. Não, já aconteceu ali, já foi entendido que aconteceu isso, e o cara ganhou. Exatamente. Então, você consegue usar a tal da jurisprudência a seu favor. É isso? As minhas petições, elas são... Eu coloco muita jurisprudência, lógico, eu cito as leis, mas eu analiso antes, no momento que o meu cliente me consulta, eu falo para ele, eu falo assim, olha, a jurisprudência vem entendendo nesse sentido, tá? Então, eles entendem que é pacífico de indenização, é pacífico de tal situação. Então, eu passo isso para ele e na minha petição eu falo para o juiz, excelência, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo dessa maneira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem decidindo dessa maneira. E a gente vai colocando a ementa, que a gente fala, que é o trecho que dispõe essas informações. É muito interessante. Muita gente me pergunta, às vezes, fala assim, como é que é a audiência? A audiência é que nem lá fora, que você levanta e fala, não, o estado de Nova York versus fulano de tal, tal. Não, não é assim. O nosso direito ele é positivado, então a gente segue leis. Mas a gente tem, por exemplo, o direito inglês, que ele segue o common law, que a gente fala, que é o direito costumeiro. Então você é baseado em costumes, né? A gente não é um pouquinho diferente do nosso direito aqui. Se você for pegar, por exemplo, o direito inglês, ele é seguido por costumes. E é até interessante, o costume também é uma fonte do direito, né? O princípio é uma fonte do direito, a lei é uma fonte do direito. A gente analisa também doutrina, né? O que os autores de livros eles falam a respeito da matéria. Tudo isso, o advogado ele tem que se atentar no momento em que ele é consultado. Então, se você vem com a sua matéria, você vem falando para mim que a sua conta foi hackeada, antes de eu poder falar para você que eu vou ingressar com uma ação, que eu vou pedir uma indenização ou qualquer coisa do tipo, eu analiso tudo isso.
eu analiso o que a doutrina fala, eu analiso o que a lei fala e o que a jurisprudência fala. Você tem que ter um tempo para entender tudo aquilo ali para depois trocar uma ideia com o cara, né? Exatamente. E acho que na grande maioria das vezes as pessoas têm pressa, né? Exatamente. Ela quer do dia para a noite que você resolva o BO dela e também tem, além dessa ânsia de querer que o negócio se resolva no menor tempo possível, tem gente que pede umas coisas muito absurdas. Tem. Dá para falar alguma ou não? Tem. Esses dias eu atendi uma cliente que ela foi vítima de um estelionato amoroso. Como isso? Estelionato amoroso. Se eu falar, a prática de estelionato é muito simples, né? Você engana alguém para você obter vantagem, né? Vantagem econômica, vantagem de algum meio. Qualquer tipo de vantagem. Exatamente. Você já ouviu aquelas pessoas que conhecem alguém, né? Compra roupa pra mim e tal, e no final a pessoa sai Por isso que fora. você trocou o telefone esses tempos, né, Vini? Você pegou da veinha, não foi não, mano? Sim, vergonha. Mas, cara, acontece então? Mas e aí? Tem jurisprudência pra isso? Como é que funciona? Nesse caso, eu não peguei esse caso, tá? Era uma situação meio complicada, porque é o seguinte, a cliente me procurou porque ela queria se vingar do cara, não porque ele fez isso, mas porque ele tinha arrumado outra mulher. Pode crer. E ela queria ele de volta. Então eu falei pra ela, assim, olha, tenta conversar, às vezes conversando com ele e tal. Eu suponho que seja um estelionato amoroso, pelo que ela me narrou, né? Mas já teve casos também, contrato de namoro. Contrato de namoro. Contrato de namoro. E você vai perguntar pra mim, existe? Existe. Você sabe por que existe? Porque é o seguinte, ele é algo bem novo também, pouca gente conhece e tal, mas não é para que você está pensando assim, se a pessoa me trair, ela vai pagar uma multa para mim. Você pode até colocar uma cláusula, alguma coisa assim, mas exatamente, é engraçado quando a gente fala. Esses dias eu comentei com um cliente meu, falei da existência, por quê? Imagina que você começa a se relacionar com uma pessoa, você é uma pessoa que tem boas condições e você pode começar a adquirir bens. E aquela pessoa está lá junto com você. Vocês ficam 5 anos juntos. Mas era um namoro. Vocês não tinham nada formalizado. Aí você resolveu largar da pessoa e nesses 5 anos você adquiriu muitos bens. Aí você largou. A pessoa entra na justiça e pede reconhecimento de união estável. A união estável, ela segue basicamente os mesmos princípios do casamento, da comunhão parcial de bens. E ela vai pedir metade dos seus bens. E consegue, bicho? Cara, o processo em si, ele carece de provas. Então ela tem que provar, por exemplo, que morou vocês... junto, tava namorando, mas morou junto. Exatamente. Tava morando junto. E aí ela vai alegar o quê? Que vocês não namoravam, mas que vocês tinham uma união estável. E aí ela vai juntar o quê? Fotos, o porteiro do condomínio. Então ela começa a juntar provas para alegar o quê? Que vocês não tinham namoro, mas que vocês viviam união estável e que durante a união estável vocês adquiriram bens. E quando você dissolve a união estável, segue o mesmo princípio da comunhão parcial de bens. Então tudo que foi adquirido na constância dessa relação é dos dois. Puta que pariu, velho. Então o cara começou a namorar, ele tá pensando em subir na vida, tá com os projetos encaminhados, é bom ele fazer um contratinho. Cara, parece brincadeira, mas... Mas é, né, cara? Mas é. Mas acontece muito. E tem, por exemplo, assim, sei lá, eu já tinha visto casos de assim, não, estamos há mais de 5 anos juntos, já é considerado união estável. Não sei se é muito bem assim. Ou se pode, dentro de um curto período de tempo, sei lá, a pessoa está... Período super rápido, 1 mês. A pessoa conseguiu ganhar na Mega Sena. A união estável, assim, é até interessante para quem está pensando em constituir uma união estável. O assunto é bem elastificado, ele é uma profundidade muito grande, porque, não sei se as pessoas que nos assistem sabem, mas se você constitui uma união estável, tem direito, inclusive, no direito das sucessões. Então, por exemplo, você constituiu uma união estável com essa pessoa e você recebeu uma herança do seu pai. Seu pai faleceu. Tem isso, mano. É a comunhão parcial de bens. Se vocês estiverem vivendo numa união estável, você tem direito também. Porque comunhão parcial de bens, tudo que veio depois da constância do casamento, foi adquirida dos dois. E às vezes, cara, eu trabalhava no cartório, inclusive, né? Aqui em Mojimirim, o primeiro cartório de notas e protestos de Mojimirim. Eu trabalhei aproximadamente 4 anos lá. E a união estável, cara, você pode fazer particular. Então você pode pegar, você faz uma declaração de união estável e você vai reconhecer firma no cartório. Ou senão você pega e faz uma escritura,
Ou se não, também tem os casos que você pede reconhecimento judicial. E às vezes, assim, ocorre, por exemplo, uma pessoa pega e, eu quero fazer uma união estável, vou colocar a pessoa no meu plano de saúde. Tá, mas você tem certeza disso? Não, é para pôr no meu plano de saúde. Não vai ficar só nisso. Se acontecer alguma coisa, essa pessoa vai ter direito também. Entendeu? Nossa. É bem mais fundo, cara. Caramba. Uma coisa que me veio à cabeça. Vamos lá, o cara, ele é casado, ele tem todas as coisas bonitinhas lá feitas, só que ele tem uma relação extraconjugal. Eu vou te dar um exemplo. Mulher não tá sabendo que ele tem uma outra família, nem nada do tipo. Aí acontece de receber uma herança, recebe aí um prêmio de uma Mega Sena da vida, alguma coisa do tipo. Essa pessoa também ela pode entrar com requerimento para conseguir parte daquela grana? Como é que é dividido isso? Eu vou te dar um exemplo um pouquinho melhor, até que eu acho que vai te responder isso. Eu não sei como é que tá, eu acredito que está sendo discutido judicialmente ainda, mas você lembra do caso do Gugu? Sim, sim. O Gugu, ele era casado, ele tinha filha, alguma coisa assim. Depois que ele faleceu, me parece que teve alguém que entrou com pedido de união estável. E aí, tá na justiça. Fica na briga lá, né, cara? Ele tá entrando, daí junta a prova que tem a favor dele e começa a se discutir muito em cima disso. Nossa, aí é um rolo, hein? É um trabalho bem complicado, viu? É que nem eu falo, todo o processo que eu entrei, cara, eu peço muita prova, assim. Então, por exemplo, usucapião. Uma vez eu fui fazer uma ação de usucapião. E a usucapião, o que é? Você fica na propriedade, você fica no imóvel por um lapso de tempo. E aí, se você cumprir os requisitos, você adquire a propriedade. Só que para você fazer isso, você tem que ter prova que você está lá, você está pagando IPTU, que você tem foto, que você está construindo, que você está dando função social na propriedade. Então, assim, são algumas ações que são bem... Eu já vi caso do cara morar de aluguel durante um determinado tempo lá. Ah, não, mas eu tava pagando, já mora aqui faz tempo, vou entrar com o uso capião. Tem uns loucos desse aí, né, cara? Eu tenho um cliente lá também que eu orientei uma vez, que era o seguinte, ele tava deixando um conhecido morar na casa dele. Tô deixando. Tá lá, eu não uso o famoso morar de favor, né? Morar de favor. Beleza, eu não vou fazer um contrato de locação porque ele não tá me pagando. Errado, faço contrato de locação. Por quê? Porque ele está lá morando. Então passou lá 15 anos, ele já consegue pedir a usucapião extraordinária. Com né? 15 anos consegue pedir? Tem o seguinte, a gente tem hoje em dia, inclusive é interessante esse tema também, nós temos diversas espécies de usucapião. Eu tenho a extraordinária, eu tenho a ordinária, eu tenho a constitucional urbana, a constitucional rural e tem a familiar. Estranho, né? Usucapião familiar. Você conhece aquele caso do cônjuge, né? O marido que pega e sai fora de casa, ele vai viver um amor lá fora, e aí passou... Sai para comprar cigarro, depois volta depois de um tempo. Saiu para comprar cigarro, era o único bem daquele casal, né? O bem tinha até 250 metros quadrados, ele pegou e saiu, foi embora. Voltou depois de 3 anos. Só que depois que passou 2 anos, a mulher que ficou no imóvel entrou com uma ação pedindo usucapião familiar, que também é conhecida como usucapião por abandono do lar. Ela consegue adquirir a plenitude da propriedade por causa disso. É o que a lei garante. Está no artigo 1240-A do Código Civil. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. E é uma modalidade nova, inclusive ela veio em 2011. Ela veio no Código Civil. Mas, assim, voltando no tema... Você analisa os casos. Então, por exemplo, a ordinária, se eu não me engano, é 15 anos, 20 ou 15 anos, alguma coisa assim. Sim. E você analisa os requisitos. Então, por exemplo, eu estou lá morando de favor na casa de alguém, não fizeram contrato, nada, eu que estou pagando IPTU, eu estou dando a função social na propriedade, eu estou carpindo, deixando tudo certinho. Passou aquele prazo determinado na lei, enquadrei naquele artigo e entro com o pedido. Caramba, mano. E aí, para você contestar que você não abandonou o imóvel, como é que você faz? É bem complicado. Por isso que tudo tem que ter um contrato, né, cara? Tudo tem que estar muito certinho, muito bem explicado, que senão dá ruim. Essa daí que entrou aí no meio do episódio é minha esposa, Thaisinha. Ela geralmente participa aqui com a gente, mas fica com a babá eletrônica na mão, porque a nossa filhinha tá dormindo lá dentro. Pô, você quer participar? Quer sentar aqui um pouquinho, trocar uma ideia? Faz pergunta, pega o microfone aí, fica à vontade. Faça a sua pergunta. A Thaís vai fazer uma pergunta ao vivo aqui agora, ó. O microfone, que agora é nosso, o domínio é nosso. Só um minuto. Agora tem sininho. Agora tem sininho.
Acorda a Maju lá, ela vai dar um murrão no você, cara. Na verdade... Apanha nós dois. Oi, gente, boa noite. Não vou aparecer hoje, mas uma pergunta Vamos lá. para o doutor. Eu acabei de falar aqui com o Cris que todo dia, toda hora eu entro no Instagram, tem alguma menção. Tipo, alguém te mencionou no comentário. Você acha que é cliente, acha que é algum amigo, e você vai ver aqueles caras que fazem golpe, Pix premiado, pirâmide. Tem algum meio da gente se proteger disso? Eu acho que não, né? No Instagram não tem como, é uma coisa muito grande. Agora há pouco. Você já falou? Não, mas eu tinha também comentado com ele, mas legal a tua pergunta. Porque teve essa semana uma pessoa bem próxima nossa acabou caindo num golpe desse de internet, e eu fiquei bem chateada porque normalmente são pessoas mais idosas, né? Ela tem 60 anos e ela acabou caindo nesse golpe de empréstimo. Mas para ela poder pegar os 10 mil reais, ela tinha que pagar uma taxa de 299. Sim. E ela pagou, entendeu? Aí eu fiquei triste por ela. Mas, assim, tem algum meio da gente se proteger disso ou é só... Olha, respondendo a sua pergunta, o que é interessante você fazer? Você pode ignorar, porque, assim, se ele só te mencionou no comentário, ele não vai te hackear, não vai fazer nada. Então, assim, não está havendo nenhuma afronta contra você. Mas o que você pode fazer é denunciar a página e bloquear, tá? Então, você pode entrar no perfil, denuncia e bloqueia. A respeito do que você falou, teve um conhecido seu, uma conhecida que acabou sendo vítima, né? Se eu hoje passar para vocês aqui a quantidade de golpes que está tendo com... Não, sim, se eu te passar, por exemplo, o tanto de golpe que tem envolvendo transação bancária, teve uma recentemente. O pessoal, a arquitetura do golpe digital está muito bem planejada. Que nem hoje em dia eu vi um golpe que assim, a pessoa pega, faz um Pix para você, faz um Pix agendado. Então você foi lá na loja e tal, paguei com o Pix. Você coloca para agendar o Pix e mostra, olha que o comprovante está aqui. Ah, não, beleza. O cara vai embora, você abre seu aplicativo, não é? Cadê? Mas cadê? Eu não vi. O cara colocou para agendar o Pix. Aí você vai lá, o cara saiu da sua loja com a mercadoria na mão, cancelar o Pix, né, que estava agendado, o cara vai embora com suas coisas. Então até isso, cara, eu falo para você, cada vez que passa o tempo assim, a engenhosidade dos golpes digitais são cada vez melhores. Então, esse que você falou do empréstimo é muito interessante, eu peguei também. Eu tive uma conhecida que caiu da BV Financeira, que não era BV Financeira, né? Era um golpista. E o golpista pegou e ele pegou assim um contrato, né? Um contrato que aparentemente era perfeito, mandou. Então, o empréstimo é esse aqui, tá? Mas para eu conseguir entregar esse dinheiro para você precisa pagar uma taxa. E aí ela acabou mandando para mim o contrato. Você não dá uma olhada? Eu gosto muito de ter esse contato com meus clientes, de me perguntar, inclusive, para quem nos assiste hoje, a minha rede social é @felipecerruti.adv. Sinta-se à vontade, eu posto alguns conteúdos falando sobre isso. Eu gosto quando me perguntam, porque ajuda a me manter atualizado e eu consigo passar uma informação clara a vocês, né? Mas voltando ao caso, a pessoa pegou e me mandou foto desse contrato, eu analisei. Se você analisa as cláusulas, era um contrato perfeito, não tinha erro. Aí você desce lá no final do contrato, tinha lá assim, Campinas, um espaço, né, que era para colocar a data, mas ele não colocou, uma assinatura e um reconhecimento de firma, escrito assim, autenticidade. Primeira coisa que eu bati o olho, eu trabalhei no cartório, então eu consegui identificar, o selo era falso, você conseguia ver que era falso. E outra, lá se você for com um documento para reconhecer por autenticidade, eles não reconhecem se não tiver data no documento, né? Então, assim, no que eu bati o olho, só de bater na assinatura reconhecida daquele jeito, sem uma data em cima, com aquele selo, com erro grotesco, eu já imaginava que era golpe. Eu falei para ela, não faça isso, porque... E é muito difícil, eu não trabalho em banco, mas é muito difícil o banco pedir para você uma taxa, né? É uma pergunta que eu ia fazer. Eu trabalho com a parte de consultoria e nunca faça isso também, porque quando ela me falou, ela me perguntou, mas ela já tinha feito o depósito, não tinha muito o que fazer.
mas nenhum banco vai te emprestar dinheiro e vai te pedir um sinal de qualquer coisa. Não. Ele vai te cobrar um juros muito absurdo. Então, os juros já vai pagar. Mas taxa para você pagar, para você ter aquele benefício, seja ele qual for, não existe, né, amor? Não existe. É o que a gente estava conversando. Eu prefiro pecar pelo excesso. Então, assim, você questiona. Mas como que você conseguiu meu telefone? Mas como que você sabe? Quem te passou? Da agência? Mas como você conseguiu meu contato? Quais são as formas de pagamento? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser descontado? Em que conta? Em que dia que eu pago? Vai ser boleto? Por quê? Porque às vezes o cara vai se contradizer em algum momento. Sim. E aí você vê, você tem certeza. Ele tem algumas respostas que ele já formulou ali, que ele repete para muita gente, tá fácil. Exatamente. Só que quando você tira ele da zona de conforto dele, é onde a gente estava falando sobre expressão corporal. Exatamente. Você não vai conseguir ver, mas vai dar um trabalho da porra pro cara. Se ele demorar para responder aquilo ali, ele visualizou, demorou, cara, ele tá buscando uma informação aí que ele nem esperava, faz outra logo em seguida, vai encurralando ele até ele não conseguir mais. Exatamente. A gente estava falando sobre os vários golpes que a galera pode dar e a gente estava falando sobre aquele da compra e venda de carro. Sim. Que esse aí é um golpe que está arrancando o couro de muita gente aí. Explica pra gente como é que está funcionando esse novo golpe, como é que ele está sendo conhecido. Tadeu, esse aqui eu não conheço apenas do meu período advogando, mas eu conheço também da época de cartório. Várias vezes aconteceu isso aqui. Isso em Mojimirim. Imagina o Brasilzão, capital, cara. O Brasilzão inteiro. Então, assim, para quem me conhece, eu mencionei, né, nosso encontro e eu mencionei o golpe na plataforma da OLX. E o que seria isso? Suponhamos que você colocou o seu carro vale 30 mil reais, você colocou por 30 mil. Aí, esse estelionatário, ele entra em contato com você e fala assim, eu tenho interesse em ficar com o seu carro, tal. Não precisa, olha, nem vende para mais ninguém que eu vou ficar com ele, tal, não sei o que tem. E nisso ele clona o seu anúncio. Ele vai lá e faz um anúncio igualzinho e publica. Só que a postagem dele, enquanto ele está conversando com você, ele pede até às vezes para você desativar o seu anúncio e tal, ele já vai lá e coloca o seu carro por 10 mil. Então você vai falar, nossa, um carro de 30 mil valendo 10. E nisso ele tem as informações que ele foi pedindo para você. Aí ele acha uma pessoa que quer comprar por 10. E ele está lá conversando com essa pessoa. Não, eu vendo por 10, tal, não sei o que tem. Aí o comprador, né, a pessoa que está interessada, fala assim, não, mas eu quero ver o carro, senão eu não vou comprar. Ele consegue, acredite se quiser, por relatos, eu sei disso, por relatos de pessoas que caíram no golpe, que ele informa, né, para não perguntar valores. Então ele fala assim, olha, você vai lá, tá na casa do meu primo esse carro, tal, mas não fica perguntando de valor, porque o carro é meu, só tá na casa dele, eu não gosto, né, de envolver dinheiro. E pro vendedor, ele fala assim, olha, eu tô com uma dívida, né, e eu vou dar esse carro como uma parte do pagamento e para mim vai ser mais vantajoso. Eu compro para você desse preço de 30 mil, eu tenho uma dívida de 50, só que ele falou que aceita o seu carro. Então não comenta nada de preço. Por incrível que pareça, as pessoas não perguntam. Então acaba conversando, vê o carro. Beleza, a gente marca amanhã no cartório pra gente ir, a gente reconhece o firma do recibo lá. Tadeu, o que acontecia de gente que chegava no cartório, chegava a preencher o recibo, aí falava assim, mas e o pagamento? Você não vai me pagar? Não, mas eu já fiz o pagamento pro seu primo, pro fulano de tal. Não, mas ele não é meu primo. E aí que descobria-se o golpe. Aí o que acontece? A pessoa que iria comprar por 10 mil fez um Pix de 10 mil para o sujeito, desconhecido. Aquele que estava vendendo preencheu o recibo no nome do outro cara, às vezes até reconheceu firma. E o que se faz nesse caso? É muito complicado. E aí que eu sempre informo, são as medidas preventivas. Tira o maior número de informação, conversa, acha estranho, questiona, porque nesses casos não tem muito o que se fazer. Então a pessoa às vezes ficava desesperada. Bom, é aquela orientação, busca o seu banco, tenta ver se tem dinheiro naquela conta que recebeu, para o banco entrar em contato com aquela agência bancária que recebeu a quantia, tenta ver se tem como bloquear o dinheiro que está na conta, de você pegar de volta, faz um boletim de ocorrência. Mas mesmo assim, hoje em dia, com o Pix, como é fácil você ficar passando. A agilidade que tem o Pix, né? Muito... Exatamente. E aí acontecia muito esse tipo de golpe. E aí, o que acaba acontecendo? Beleza, o terceiro acabou pegando essa grana, sumiu, nunca mais o cara que fez o Pix vai ver a cor desse dinheiro. Uhum. O que acaba acontecendo com o carro, já que o cara estava lá e acabou até assinando muitas vezes o recibo de compra e venda? Olha, Tadeu, teve uma vez que eu vi uma vítima, né?
que acabou comprando um carro. Ele catou e falou assim, já estamos aqui, eu perdi 10 mil, então vamos dizer o seguinte, quanto você quer do carro? Você consegue facilitar um pouquinho para mim? E adquiriu o carro. Teve situação do cara ficar desesperado, de querer chamar a polícia, teve situação de procurar um advogado, e aqui até eu enfatizo o dever do advogado, né, de saber orientar. Então, olha, vai dar algum resultado essa ação? Não vai dar? E aí que lembra aquele estudo da jurisprudência. Sim. Vamos ver se tem alguma decisão que já foi favorável nesse sentido. E aí são o advogado que deve orientar a parte. Caramba, cara, não tem muito o que fazer, né, bicho? Não tem muito, cara. É que a gente fala assim, algumas pessoas me procuram e buscam assim resposta para tudo. Busca, aconteceu tal coisa comigo, eu quero resolver. Não é bem assim. Então, o dever do advogado justamente é esse, é analisar e estudar o caso, ver se tem alguma decisão favorável nesse sentido e apresentar a solução. Se não tiver, fala que não tem o que fazer. Então, senta e chora e trabalha para recuperar o prejuízo. Exatamente. Acontece muito isso, inclusive. Agora a gente tem sininhos para os salves aí, para as mensagens aí. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu tenho, mas é aquele famoso assim, eu tenho um amigo. Tem um amigo, igual a sexóloga lá no Altas Horas. Não, mas não tenho amigo não, foi comigo mesmo. Eu perdi o meu Instagram. Quer dizer, perdi meu Instagram, meu Facebook, Gmail, eu perdi tudo. Perdeu a conta do OnlyFans também? Tudo. OnlyFofs. Inclusive vou fazer um novo, quem quiser seguir lá. No meu caso, eu perdi, na verdade, foi o Facebook. E o meu Instagram era vinculado com o meu Facebook. Nesse caso, tem alguma coisa que eu possa fazer ou não? Você perdeu só o Instagram ou o Facebook? Perdi os dois. Os dois, né? É como o Facebook foi bloqueado e o Instagram bloqueou por causa do Facebook. A orientação sempre que eu passo para meus clientes é tentar uma medida administrativa de reverter essa situação. Então, assim, eu falo muito de conta hackeada e de ingressar com a ação. Mas eu já tive casos no escritório, inclusive hoje eu trabalhei nesse processo, de conta que foi desativada, tá, por suposta violação dos termos de uso, e toda conta nova que ia sendo criada, as contas iam sendo derrubadas. A gente estava trocando uma ideia disso aí também, né? Exatamente. É uma ação cabível também, né? Lembra-se daquele princípio básico do direito constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então eu posso ingressar com uma ação e questionar isso judicialmente, se eu não tiver resultado extrajudicial. Eu gosto muito de uma tentativa administrativa de resolver as coisas. Não consegui, eu ingresso com a ação. E aí, com um caso semelhante com o seu, a conta diversas vezes era desativada e eu ingressei com a ação, justamente para questionar isso. Tá? No seu caso, é um caso bem novo, assim, que nem às vezes eu vejo conta hackeada que está vinculada os dois, que está vinculada tanto o Facebook como o Instagram. E às vezes a pessoa perde só o Instagram e não perde o Facebook. Caramba. Pode ser que aconteça. Como pode ser, a gente estava até conversando agora há pouco, né, da pessoa perder o Instagram, perder o Facebook e tal, e aí a conta ela é desativada sozinha. E aí a pessoa que está se utilizando, que te hackeou, ela faz alguma postagem, alguma coisa que viola os termos de uso, e aí por violar esses termos de uso, o Instagram pega e derruba a conta, você não consegue fazer mais. Então, assim, no seu caso, eu sempre oriento isso. É procurar a empresa, né, tentar solucionar administrativamente, sempre relatando com print. Tudo que acontecer, você printa a tela. Inclusive, eu comentei do cartório, né? Na produção de provas, inclusive, eu acho até interessante pontuar para quem não conhece, a gente tem o print, né? Hoje todo mundo é print. Aí você fala assim, nossa, mas eu não tirei print, a pessoa foi lá e apagou. Deu uns 5 dias, a pessoa foi lá e apagou. Tem como hoje em dia você fazer uma ata notarial também. O que é a ata notarial? Ela é feita em cartório, onde você vai na presença do tabelião e ele analisa toda a conversa, tá? Analisa toda a conversa e aí ele escuta a áudio e ele redige uma ata descrevendo. Então, olha, em tal dia, fulano de tal escreveu tal situação, aconteceu isso, tal. Ou se não, foram feitas tais postagens na conta dele, tal, não sei o que tem, e isso é utilizado depois no processo, tá? E como eu estava falando para você, já teve situação da pessoa acabar perdendo a conta e aí querer resolver essa situação, e aí eu oriento a ter provas, tá? Ter tanto essa prova documental, print, para a gente poder ou entrar com uma medida administrativa em face
no caso do Facebook, do Instagram, para tentar solucionar. E se não obter êxito, a gente pode discutir judicialmente. Tá? E aí a gente pode ver, inclusive, a jurisprudência novamente, analisar como está sendo decidido, pedir a conta de volta. E até interessante, né, em alguns casos, como eu havia dito, a questão do dever de indenizar. Né? Hoje em dia, inclusive em contas saqueadas, há uma jurisprudência predominante dizendo que há sim um dever de indenizar nesses casos. Né? A pessoa que teve a conta hackeada ou conta, às vezes, né, canais que têm muitos seguidores, tem a conta desativada, sem justificativa. O advogado pode ingressar com uma ação, inclusive pedindo uma indenização por danos morais. Isso... Porque de repente é o ganha-pão da pessoa, por mais que às vezes não movimente uma grana muito alta, mas é o que muitas vezes é o sustento ou parte do sustento do cara, né? Exatamente. Que nem eu falo, é possível? É possível, né? É sempre para assim, perdi a conta e vou pedir indenização. Não, tem que ser analisada a situação. A gente sempre vai buscar o quê? Resolver o seu problema. Recuperar o seu perfil. Tá tendo um dano, realmente. A pessoa trabalhava com aquela conta, tinha milhões de seguidores, 1.000 seguidores, milhões, independente do número. Eram feitas postagens, a imagem dela estava lá, ela está sendo prejudicada, está sendo associada à prática de golpes. O dever de indenizar? A gente analisa a jurisprudência, vê se tem decisões favoráveis nesse sentido. Se tiver, há a possibilidade. E inclusive nesses casos, né, como é que a gente faz? Ingressa com a ação, pede a decisão liminar para você recuperar o perfil, e aí você pode discutir depois essa questão. Quem que vai decidir? É o juiz. O juiz que vai entender ali, né? Você querer pressionar o advogado e nem nada, né, cara? Muita gente me pergunta, cara, fala assim... Quanto que dá de grana isso, né? Não, mas dá certo mesmo. Eu sempre falo isso, falo assim, olha, eu não posso responder. Se você for atrás de um advogado que te garante resultado... Ele tá mentindo, né? Esse advogado é meio perigoso, porque quem decide é o juiz, né? Você pode ter muitas evidências, você pode ter decisões reiteradas dizendo o seu direito, mas quem vai decidir é o juiz. E ainda por cima, eu ressalto que, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, se você perder a decisão, você pode recorrer. Então, assim, às vezes eu ganhei uma decisão em primeira instância, mas a empresa foi lá, recorreu e ganhou. Pode acontecer. Então, assim, eu sempre passo isso para meus clientes, né? O processo ele inicia na petição inicial, ele tem a fase da contestação, né? Pelo princípio da contraditória e ampla defesa, a parte contrária vai ter a oportunidade de contestar essa ação, de apresentar provas das suas alegações, tem a parte de audiência e chegamos depois na parte da sentença. A sentença ela não coloca fim ao processo, ela vai dar uma decisão, mas essa decisão ela cabe recurso. Sim. Quais recursos? A gente tem embargo de declaração, tem apelação, enfim, tem uma infinidade de recursos que encontra-se a partir do 1019 do Código de Processo Civil. E aí essa decisão vai ser reanalisada. É reanalisada por quem? Por outros magistrados, por desembargadores, por ministros. E aí, depois que não houver mais recurso, transita em julgado, que é o famoso trânsito em julgado. Transitou em julgado, a gente volta para o juiz OCO, que é aquele juiz onde estava sendo ajuizada a ação, para iniciar a fase de cumprimento de sentença. A verdade é que todo mundo, quando começa um processo, sabe como começa, mas não sabe como termina, né, cara? Não sabe como termina. Vai depender muito de interpretação. Vai depender... Olha, tem processos que nem eu trabalhei no fórum também, né? A minha jornada ela iniciou no fórum, como estagiário. Eu saí do fórum, eu fui trabalhar no cartório. E depois do cartório, eu fui iniciar minha jornada na advocacia. Na época que eu trabalhei no fórum, os processos eram físicos. Então tinha processo, por exemplo, de 1988. Processo físico que demorou 20 anos. Nossa, isso aí é tenso, né, cara? É tenso. E isso pode acontecer hoje. Eu ingressar com uma ação, a parte ela contesta, aparecem novas provas, chega na fase de recurso, ela recorre. Então, assim, entra a parte processual. E vai grana nisso, né, cara? É muito interessante, porque é interessante até você falar isso, né? Tem custo, né? Olha só, a gente estava deixando passar. Porque a galera acha, não, vou chamar ele vai resolvendo lá e se der dinheiro, beleza, eu recebo. Mas peraí, tem a parte também que você tem que alinhar, porque não vai trabalhar de graça, né, cara? Você não vai começar a levantar um monte de informações porque a pessoa pediu, você é brother dela. Exatamente. É interessante isso, né? A gente tem a questão dos honorários advocatícios, que ela segue a tabela da OAB, é uma tabela que a OAB disponibiliza pra gente, que a gente deve seguir.
E a questão do ajuizamento da ação. Então, eu quero processar alguém. Parece muito fácil falar, eu quero processar alguém, mas e aí? Eu pago? Depende, né? Então, eu ingressei na Justiça Comum. Tem lá, para você entrar com a ação, se você não entrar nos critérios de gratuidade e justiça, você vai ter que pagar. Quando não paga o juizado especial, é isso? Interessantíssimo, eu ia falar isso agora, né? Eu tenho algumas ações lá. O juizado especial civil, ele conhecido também como pequenas causas, ele é regido pela Lei 9.099 de 95. Se você for analisar os artigos do juizado, ele fala que você não terá que pagar custas para você ajuizar uma ação lá, tá? Mas é interessante eu pontuar o seguinte. Quais são os critérios para eu utilizar o juizado especial civil? Ações de até 40 salários mínimos, né? E caso eu queira recorrer da sentença, ou seja, caso eu queira apelar, lá chama recurso inominado, olha que interessante, não é apelação. Eu tenho que pagar a taxa do preparo, que seria a taxa para eu poder recorrer. Aí você fala assim, Felipe, mas olha, eu acho que advogado não necessita. Eu não quero contratar um advogado, tal. Eu tô com outro problema mais simples, com uma empresa aqui, e eu acho que é bem simples, né? E eu mesmo posso fazer isso. Eu posso? Depende. O juizado especial civil, ele fala que as ações devem ser até 40 salários mínimos, é o teto. Mas até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de um advogado. Ela pode recorrer ao juizado especial civil, levar as suas provas, e o funcionário do juizado vai redigir a termo, né? Então, olha só que interessante. Até 20 salários mínimos, eu não necessito do advogado, né? O advogado ele tem o jus postulante, né? A capacidade postulatória de estar em juízo. Mas se eu ingressar com uma ação lá de até 20 salários mínimos, eu posso ir lá, dizer o que está acontecendo e vão redigir um termo. Ah, Felipe, mas vai ficar igualzinha? O advogado ele tem até uma técnica, né? Ele trabalha com isso, tal. Ele estudou para isso, né? Ele estudou para isso. Então você vai estar sendo amparado por um advogado, né? Quando você redige um termo no juizado, você tem que observar isso, né? Você que vai ter que estar indo lá, você tem que estar correndo atrás, você tem que produzir sua prova, você tem que ir até lá, redigir a termo, ficar atento com a audiência. O advogado ele acaba fazendo esse serviço para você. Por isso que é cobrado, né, cara? Não é um negócio simplesmente, vou cobrar porque é meu trabalho. Não, é porque dá trabalho. Exatamente. Ô, Tadeu, até inclusive é interessante, né? Algumas pessoas me perguntam, né? O direito do trabalho, se você for ver, você ouviu falar o termo reclamação trabalhista? Já ouvi falar. Mas por que não existe reclamação civil, reclamação penal, reclamação tributária? Porque você também tem essa possibilidade de você ir lá, dizer o seu direito e você vai falar. Assim, você vai fazer a sua reclamação com a empresa, né? Bom, é orientado? Eu não oriento. Né? Por quê? Porque com o advogado vai saber te orientar, ele vai analisar suas provas, ele vai dizer o seu direito, mas tem essa possibilidade, inclusive por isso que chama reclamação trabalhista. Você pode até chegar lá e reclamar os seus direitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho. Mas aquele lance, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Mas, você pode fazer? Pode. Vai dar trabalho? Convém? Deixa para quem sabe. Deixa para quem sabe. Mas é bem interessante. Isso que você perguntou do juizado especial civil, né? A gente vai conversando, vai surgindo o assunto. E é possível, sim. Muitas ações foram solucionadas no juizado especial civil por ser uma justiça mais rápida, né? O rito lá é especial. Então, o que acontece? Não são todas as matérias. Eu não posso fazer um divórcio litigioso no juizado especial civil. Mas eu estou com um problema, por exemplo, consumerista, que é de fácil solução, que está dentro do limite do teto ali, né? Então eu posso ir até o juizado, eu posso contar um advogado, eu posso fazer por lá. E muitas vezes acaba sendo mais rápido, né? Pode crer. Da hora, cara. Aí pra você ver, a conversa vai fluindo, vai aparecendo umas coisas boas. Tem mais perguntas? Tem salves? Tem sim. A galera perguntou aqui, em caso de quem tem aqueles amigos que vazam fotos íntimas, o que a gente deve fazer e se tem alguma coisa que a gente pode fazer com a pessoa que vaza a foto, que divulga, que repassa para frente? Eu não atuo nessa área, mas hoje em dia, se eu não me engano, tem aquela lei Caroline Dickmann. Sim, pode crer. Tem essa situação. Então isso também é muito cuidado, tá? Com a questão desse vazamento de fotos.
Isso também na área civil, eu não atuo na área criminal, né? Então, na questão assim de... Eu sei porque eu estudei na faculdade, mas eu não me aprofundo. Tem o princípio ali, mas... Essa questão da ação criminal, eu não vou saber orientar vocês, mas assim, havendo o dano na pessoa e havendo essa ação, inclusive a possibilidade de você entrar e ajuizar uma ação requerendo uma indenização por conta disso, em decorrência dessa situação. Tudo que acontece, você tem que provar. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente no direito penal, porque é o seguinte, eu falo alguma coisa, né? Então eu catei e falei assim, não, foi o fulano de tal que espalhou foto minha, né? Foi o fulano de tal, tenho certeza que foi, e eu vou ingressar com uma investigação criminal, eu vou processar o cara, eu quero ver ele preso. Beleza. Se você não conseguir provar, aí futuramente você vê o outro cara lá e fala, não, fui eu, saiu do meu celular. Você cometeu um crime de denunciação caluniosa. Você ingressou com uma ação criminal contra uma pessoa que não teve culpa, você não conseguiu provar, e isso pode se virar contra você. Então, assim, é sempre orientado, né? Você, olha, há indícios que foi aquele plano, eu só passei para ele, ok. Então, vai se iniciar, você vai fazer um boletim de ocorrência, você já pega print da conversa, você pode procurar, inclusive, um cartório para você redigir a ata notarial, você vai produzindo provas a respeito disso, procura um advogado especializado nisso e tenta ver o que você pode só fazer. O certo é não ficar mandando foto do peru para ninguém, né? Isso aí já é um princípio básico aí. E essa questão é bem complicada. Inclusive eu falo assim de... Vou filmar você que você tá bonito assim. Inclusive assim, eu falo muito disso, que a gente tem a gente falou de denunciação caluniosa, que é quando você ingressa com uma investigação, uma medida judicial em face de uma pessoa alegando que... Mas a gente tem também os crimes contra a honra, né? Pode crer, você falou da pessoa ali... Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Estamos aqui conversando. Já teve aquela situação, você nem conhece a pessoa. Nem conhece a pessoa, vai lá, a pessoa respondeu, bom dia. Você já vai lá e manda um nude para a pessoa. Isso aí é crime? E aí, sem a pessoa pedir nada? Esse cara é praticante, hein? Esse cara é praticante, ele tem Mojimirim. Tem um amigo meu que falou que acha que não. Aquela humorista, a Bruna, ela fala... Como é que é o sobrenome dela mesmo? Luíse, né? Bruna Luíse. Ela falou, cara, o que tem de gente que vai lá... segura, top, e receba, e vai mandando. Também já teve aqueles caras acho que o Muzi tava falando uma vez... Pô, os caras mandam, tipo, foto da piroca lá assim, aí se você... não xingar, beleza, colou. Mano, mandei sem querer, velho, foi mal. E aí, é crime? A gente vai falar depois da situação, mas vamos pegar aquele sujeito lá que ele pega e manda foto, não tá nem aí. Nós temos os crimes contra a honra. Temos 3. A gente tem a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia ofende a honra objetiva do sujeito. Então eu ofendo o Tadeu imputando falso crime a ele. Então eu falo assim, o Tadeu ele rouba carro, ele é traficante, enfim, insinuo isso perante a sociedade, um crime dele. A difamação, eu ofendo a sua honra objetiva, só que sem imputar falso crime. Então eu falo assim, cara, o Tadeu é mau caráter, ele não presta, cara, esse cara aí não presta, não vale nada. Então eu estou ofendendo a sua honra objetiva perante a sociedade. A injúria, ela é diferente, ela ofende a sua honra subjetiva. Então eu chego pra você e ofendo a sua honra. Mas assim, você está me xingando? Também. Mas e se eu chego, mando uma foto ofensiva, um nude, mando uma foto ofensiva para você e você se sente ofendida? Você, o terceiro, ofendeu a sua honra mandando essa foto. Então você ficou traumatizada vendo aquilo, você olhou e falou, meu Deus do céu. Que piruzão feio. Você ficou traumatizado, ofendeu a sua honra. E cara, tem isso, cara? Tem, cara. É um crime de injúria, pode ser considerado um crime de injúria, por quê? Porque o sujeito que encaminhou esse nude sem você pedir, sem o seu consentimento, ele estava ofendendo a sua honra subjetiva. Caramba, mano. É uma interpretação bem elastificada desse conceito de injúria, né? Então, é meio complicado. É bom parar com a prática, hein, velho? Galera, é bom parar com a prática aí. Vocês dois aí, ó. Sossega aí, mano. Mais perguntas? A pergunta aqui é... Qual foi o caso mais engraçado e o pior caso que você já pegou, o mais pesado? Mais engraçado?
Cara, eu não vou Pensar falar. se pode falar, né? Eu não vou citar nomes, mas foi um caso que, assim, eu fui contratado pela mulher, ela queria se divorciar, era um divórcio litigioso. Então, O que significa isso? a gente tem 2 tipos de divórcio, né? O consensual, que é quando as partes estão de comum acordo em se divorciar, a gente faz tipo uma petição, eles assinam, a gente só pede a homologação do juiz. Belezinha, é o mais Super pacífico tranquilo. possível. É o que todo advogado gosta, porque é tranquilo. E o litigioso é aquele lá que assim tá tendo um conflito, seja ele porque o marido não quer se divorciar, ou a mulher não quer se divorciar, há uma confusão por causa de bens, ou por causa de filhos menores, enfim, e é o divórcio litigioso. E esse, sem dúvida nenhuma, foi o que eu falo, risado, porque foi assim, eu fui procurado pela esposa, e aí ela me procurou, e foi uma situação que ela estava desesperada, ela tinha brigado com o marido, enfim. E aí eu perguntei para ela, falei assim, tem a possibilidade de uma composição, de a gente fazer um acordo e fazer um divórcio consensual? Ela falou assim, não, ele não quer se divorciar e tal. E aí eu falei assim, nossa, divórcio litigioso é complicado, eu vou tentar entrar em contato com ele. Então eu liguei pro cara, o cara já falou assim, não gosto de advogado, não gosto, pra mim é safado. Não sei o que tem, daí eu com muita calma, eu falei assim, olha, eu não escutei o seu ponto de vista ainda, né? E catei e falei pra ele, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um dia. E aí você vai expor seus fatos e tal. E eu já com aquela cabeça, assim, o cara vai me bater assim que ele chegar. Aí eu fui na OAB, lá tem um espaço que a gente pode atender os clientes também. E o meu escritório não estava estruturado na época. Sim, pensando também que se começar a porrada, A tem gente pra segurar ali, né, cara? E esse cara, eu lembro até hoje, que ele chegou de longe, assim, ó. Ele falou assim, não vou assinar nada, não gosto de advogado, pra mim advogado é vagabundo, que não sei o que tem, e xingando eu. E tipo, tinha as funcionárias da OAB escutando isso. Eu respirei fundo, eu falei assim, olha, tudo bem, meu nome é Felipe, o senhor pode se sentar aqui. Não vou sentar nada, que não sei o que tem. Eu falei assim, não, o senhor pode se sentar, eu vou preparar um café pra gente e tal. Aí ele se sentou e ele começou, não vou assinar nada, eu tô aqui não sei por quê. Não, porque eu não vou assinar nada, não sei o que tem. Cara, e eu simplesmente catei e falei assim, não, mas eu quero saber o que tá acontecendo com o senhor. E aí eu fiquei escutando, o cara ficou 1 hora conversando comigo, dizendo que amava a mulher, que não sei o que tem. Aí na hora eu catei, sabe, pulo do gato? Eu falei assim, olha, então, eu entendo a sua situação, mas um divórcio litigioso é um processo que, assim, vai demorar muito tempo. Ela tá decidida a se divorciar. E é algo muito desgastante, né? Vocês foram casados há anos e tal. E eu entendo a sua situação, mas você imagina você passar 5 anos, 3 anos brigando judicialmente, ofensas. Vocês têm uma filha junto, essa filha vai crescer vendo isso. Então seria mais interessante o quê? Fazer um divórcio consensual, tranquilo. Se você tem todo esse amor por ela, tal, não sei o que tem. Enfim, fui conversando. Cara, 1 hora conversando com esse cara. Acabou. O cara deu um tapa na mesa. Gostei de você. Vou assinar. Aí eu olhei e falei assim, sério? Eu olhei pra ele e falei, sério? Ele falou assim, não, gostei de você, cara, você é um cara bacana, tal, não sei o que tem. Eu falei assim, não, que bom que você não vai querer brigar judicialmente. Então eu fiz tudo pra eles, o divórcio. Esse cara me chama até hoje, cara, de amigo, chama pra tomar cerveja. O cara é super gente boa, eu gosto dele também. Da hora, mano. Eu fui contratado pela mulher dele, é super bacana também. Acabou prestando serviço pra ele. Eu fiz serviço pros dois, até hoje ele me procura, ele tem qualquer problema, ele liga pra mim, ele fala assim, ô, doutor, tem tal coisa, você consegue me ajudar com tal coisa? Cara, um cara super bacana, ela é super bacana, sempre me trataram muito bem. Então, assim, eu falo que foi o mais engraçado, porque era um cara que não queria me ver, ele tava tipo assim. E também o lance cego de amor, né, cara? Cego de amor, cara. Você cobrou a consultoria dela e dele você cobrou a consulta de psicólogo, né? Eu fui psicólogo dele aquele dia. E acaba sendo muito assim, é um trabalho que a gente acaba pegando, assim, de escutar o que a parte tá falando. Então, às vezes ela quer ser escutada. Tatuagem cara. Aqui, bicho. Você escuta, né, cara? Nossa. Em ação, eu atuo muito também em ação civil, né? Então, ação de alimentos, eu já peguei, divórcio. Então, às vezes a gente senta, a pessoa quer ser escutada. Então, no geral, as pessoas elas querem ser escutadas, né, cara? Falou, e o cara ficou meu amigão, aí direto ele chama pra tomar cerveja e tal. Esse dia ele falou assim, ó, tem como eu passar aí pra ver uma coisa com você e tal, não sei o que tem. A gente ficou acho que 2 horas conversando, que eu atendi ele rapidinho e tal, falei, precisa disso. Ele falou, não, beleza. Aí eu fiz um café pra gente, ficamos conversando. E a ex-mulher dele também, hoje estão se divorciados, a gente já acabou o divórcio. E, cara, super simpática, super gente boa. Não sei se ela tá assistindo a gente.
Se tiver um salve pra você aí, ó. Cara, saiba que foi um prazer trabalhar para vocês, que foi muito bacana. E teve uns casos assim também que foram mais tensos, né? Eu tive no começo da minha carreira, assim, eu tive alguns casos assim que as ações, às vezes, de recuperação de perfil do Instagram acaba sendo muito tenso. Porque a pessoa vem e você percebe a preocupação do cliente. Então, assim, beleza, a maioria dos advogados pede um prazo de 30 dias, até 30 dias para poder protocolar a ação. Cara, eu recebo uma pessoa que está desesperada. Ontem eu atendi uma pessoa que já estava desesperada, com 55 mil seguidores no Instagram. A galera postando golpe, a galera caindo e mandando mensagem para ela, ou ela desesperada na minha frente. E daí nessas situações acaba sendo muito tenso. Por quê? Porque a pessoa sai, eu já organizo as provas e começo a redigir petição e fico escrevendo. E aí, cara, vai tipo 4, 5 horas escrevendo a petição dela, organizando prova, peticionar, para você tentar trabalhar o quanto antes para conseguir entregar o direito da pessoa. E teve também um outro caso, eu julgo esses do Instagram, e um caso de um cliente que ele estava com câncer e tal, e era procedimento médico e tal, e ele precisava por urgência. Então, assim, eu julgo não só um caso, mas nesses casos que você pega urgência, que você tem que atuar com muita rapidez, com eficiência. Tem que ser cirúrgico, né, cara? Você tem que ser cirúrgico, você tem que pegar a decisão, você tem que encaminhar para o plano de saúde, ou se não para o hospital, ou se não para o município, e aí você acaba tomando as dores da pessoa. Então, hoje, eu já estou advogando faz um tempo, mas eu não consigo separar muito bem às vezes. Então, eu vejo que a pessoa está muito desesperada, eu fico também. Então, respiro, eu tenho a cautela de fazer o processo. Mas eu fico pensando, cara, a pessoa está precisando desse negócio, tem que ser o quanto antes. Então, a urgência dela acaba virando a sua urgência, né, cara? Mas, cara, eu falo assim, eu fiz muita amizade advogando. Isso é bom, cara. Cara, a galera que, assim, eu nunca vi ninguém que catou e falou assim, cara, detestei você, não conversa mais comigo. Então, assim, vira e mexe, a galera cata, adiciona em Facebook, Instagram, às vezes comenta, né, você vai fazer uma viagem, alguma coisa assim, a galera chama, eu fui para tal lugar e tal. E eu gosto muito disso, né, de você ter essa confiança, de acontecer alguma coisa, a pessoa vem e me procura. Eu não advogo em todas as áreas, né, eu só advogo na área civil, do consumidor e direito digital. Mas às vezes eu tenho, por exemplo, um problema criminal, ou se não um problema tributário, eu tenho advogados parceiros que atuam em conjunto. Então eu consigo passar para um advogado que eu confio, que eu conheço, eu não deixo o meu cliente desamparado. Legal. Então, vai passar ele para uma pessoa tão firmeza quanto você é, né, cara? Isso é legal. Inclusive eu tenho a previdenciária, a doutora Tabata, né, com a Tatiane, lá do Iguaçu, são muito eficientes. Eu tenho confiança em passar para elas alguns casos previdenciários, porque é cliente meu que vai atrás delas e volta e fala para mim, fala assim, cara, advogado, você me passou muito bacana. Valeu a pena, ela é atenciosa. Tem o doutor Adriano aqui, que ele é criminalista também, então já teve situação da pessoa vir e falar assim, é meu cliente no cível? Aí perguntou, falou assim, olha, eu tô com um problema criminal assim, 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 você me ajuda? Eu não vou me arriscar para não prejudicar o cliente, mas eu tenho, por exemplo, o doutor Adriano que vai me ajudar, eu pego e passo para ele. Saber os limites, né, cara? A gente não pode fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, né, cara? Você pode ter conhecimentos de outras coisas, mas assim, a gente está falando de decisões importantes. Exato. Eu tenho aquele ditado, né, cara, que o cara que diz que faz tudo, ele é que nem um pato. O pato, ele anda, ele voa, ele nada, mas não faz nada direito. Não faz nada direito, né, cara? Exatamente. Na tatuagem é mais ou menos assim também, cara. Tem que abraçar o negócio. Beleza, você vai ter conhecimento para fazer um pouquinho de cada coisa? Ok. Mas foca no negócio, porque quem faz tudo acaba não fazendo nada, cara. E se vai fazer mal feito. A gente que acaba tendo cliente, assim, que trabalha com o público, é muito disso. Eu acho muito importante, acima de tudo, acima de ser um trabalho, é de você ter essa consciência. Poxa, eu vou pegar para fazer, eu vou tentar fazer o máximo que dá, o limite ali que dá, que nem eu na advocacia, você na tatuagem, você vai fazer o que você consegue, você vai entregar o que a pessoa quer na sua capacidade. Olha, isso eu consigo, isso aqui eu não consigo, eu não vou fazer. Ser humilde o suficiente para falar, não dou conta de fazer isso aqui por tais motivos, estou passando por uma pessoa competente que vai te ajudar. Exatamente, cara. Show de bola, já era. Eu tenho muito disso, muita gente tem problema previdenciário, principalmente, e me procura. Cara, eu falo assim, eu não quis ir para essa área, eu não vou me arriscar porque é uma justiça diferente, os procedimentos são diferentes. Então, assim, eu falo, eu não vou pegar. Se eu pego é porque eu sei o que eu estou fazendo.
né? E eu acho que em todas as áreas, né? Não só de advocacia, mas na tatuagem, numa empresa, no mercado, qualquer coisa tem que ser assim. Você tem que ser muito claro com o seu cliente. Você tem que ser bom por bosta. Bom por bosta. Rapaziada, tem mais mensagens? Acabou? Tem salve? A última pergunta, na verdade, era perguntando sobre as áreas que você atua mesmo. Passa aí, cara. Tem mais alguma coisa? Não, e para você deixar suas redes sociais para quem quiser fazer um contato. Falar aí, ó. Deixa Bacana. todos os seus contatos, rede social. E antes de você passar, eu queria já deixar um recado aqui, que eu já vou ver se depois eu pego esse cortezinho e coloco nas minhas redes sociais. Se um dia meu Instagram, qualquer rede social vier a ser hackeada, galera, não vou pedir dinheiro, não vou fazer nada, qualquer coisa que aparecer... que eu precisar fazer uma recuperação, vou fazer isso aí das pessoas que estão mais próximas aqui comigo. Se eu estiver vendendo alguma coisa que aparecer lá, não compre nada sem antes. Tá isso. Tá vendendo alguma coisa? Pergunta para os meninos que estão aqui perto aqui, que são a galera aqui, mas não compra nada, galera. Não compra nada porque eu não quero colocar na cabeça da galera esse lance da dúvida que muita gente tem a minha imagem com a galera aí, o pessoal me conhece, sabe? Eu não quero nada disso ser balançado. Mas... Esse é um ponto importante, Brito, que como a minha rede social foi hackeada, caso alguém esteja pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa, entre em contato com a minha rede social nova que eu passo o Pix verdadeiro meu que eu tô precisando. É isso aí, ó. Então, aí, se sim. for um falso, o verdadeiro quer. Pode chamar eu que eu manda pro verdadeiro que ele tá querendo. Respondendo o seu questionamento, apenas só para passar de novo, né? Eu atuo na área civil. A área civil ela é um pouco grande, então assim, na parte de inventário eu faço também divórcio, ação de... A gente fala família e sucessões, que ela engloba tudo, né? Questão dia das coisas, né? Dia das coisas é questão de propriedade, posse de propriedade, questão do uso capião que a gente acabou falando. Então eu atuo muito nessa área civil, na área do direito do consumidor, que eu vejo uma importância legal também, direito digital, que é essa área nova. Acredito que a gente está no final aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Cara, vocês são muito bacana, cara. É muito legal assim esse contato que a gente tem de poder falar um pouco sobre as coisas. Acredito que assim foi muito construtivo esse encontro de hoje para as pessoas que estão assistindo, para a gente aqui, da gente conseguir trocar essa informação. Eu gosto de deixar bem claro, assim, inclusive vocês aqui, sintam-se à vontade, caso um dia venham a ter algum problema ou alguma dúvida. Não, com certeza. Minha rede social tá ali, é felipecerruti.adv, né? Felipe Cerruti Advogado. Do Facebook e do Instagram. Sinta-se à vontade para me perguntar, para fazer questionamentos. Se você gostou de hoje, se você tem alguma crítica, né, ou algo interessante para pontuar, pode perguntar para a gente. Acredito que o Tadeu também é um cara super receptivo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para ele. Acredito que ele vai me passar e eu posso fazer um vídeo depois, né, complementando alguma coisa. Você é desses caras que abre caixinha de pergunta, que troca uma ideia com a galera, porque também é um canal de troca de ideia, de um princípio de, beleza, ele me deu uma atenção, vou fechar com ele porque ele foi atencioso. Você costuma fazer isso aí? Eu gosto. Quando tem tempo, né? Porque não adianta mandar um monte lá, o cara é cuzão, não me respondeu. Não, exatamente. Se tiver tempo, vai lá e responde. Eu gosto muito dessa área, assim, de você prestar essa informação. Então eu qualifico, por exemplo, a minha atuação, ela tem assim, a parte de elaboração de uma petição, a parte de uma audiência, a parte de você analisar todo o processo, mas eu gosto muito dessa parte de você poder conversar com o cliente, entender a dúvida dele e poder passar a sua visão, o que você pode, o que você não pode fazer. Esse aqui não foi o meu primeiro podcast que eu participei, mas eu já fiz algumas palestras, inclusive, em alguns assuntos específicos, né? A primeira que eu fiz foi no tiro de guerra aqui. Foi um assunto bem interessante, né? Eu fiz em 2015 e por um convite de um subtenente na época, ele me chamou para poder falar, né, o que é o serviço militar, o que é a Constituição. E acredite se quiser, a gente tinha 100 atiradores, pouquíssimos sabiam o que era a Constituição Federal. Por que a gente está aqui? Então eu comecei falando isso. Por que vocês estão aqui? Cara, um levantava porque minha mãe falou que tinha que fazer, porque a gente tinha que fazer, e aí ia. Então, assim, eu acho interessante essa questão da gente poder compartilhar a informação, né? Cara, eu agradeço profundamente vocês aqui. Valeu, cara, foram obrigadão. super atenciosos comigo. O canal é super bacana, eu venho acompanhando vocês também. Tem uma agenda desse mês show de bola, né? Eu acompanhei a agenda de vocês. Cara. E fiquem à vontade. Vocês que nos assistiram, a minha rede social está disponível. Eu estou disponível assim que possível para responder essas perguntas, né? Acho super válido.
E é isso. Se você não me encontrar, você pode perguntar pro Tadeu aqui. O Tadeu vai me passar. Faço questão de fazer um vídeo, mandar para você qualquer coisa respondendo. Acho super válido isso aí. Fechou então, querido. Cara, muito obrigado. Agradecer a nossa audiência, agradecer aos nossos meninos. Thaís que participou, tá mais de cantinho ali com a babá eletrônica na mão, tomando conta da Majuzinha. Agradecer mais uma vez o nosso apoiador, a Adega Mogi. E é isso, rapaziada. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem tem 1 ou 2 episódios? Tem um só. Na quinta-feira, então, a gente se vê. Um abraço e até mais. Valeu!